Fala, meu povo, saindo aqui do escritório, indo pra casa. E o vídeo de hoje é um vídeo legal, uma decisão estratégica que a gente tomou no nosso planejamento do negócio do começo do ano. E ela norteou muitos nãos que a gente deu ao longo do ano, e é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Mas antes, né, aquele clássico, não esquece de curtir o vídeo, não esquece de ativar o sininho, compartilhar, porque realmente a gente está abrindo o nosso negócio em público para que vocês possam acompanhar aí na vida real, né, empreendedores na prática construindo o negócio. Então vamos lá. No começo, a gente começou em dezembro, né, a operar de fato o modelo de negócio de terceirização, apesar de fazer mentoria em paralelo. E no começo do ano eu fiz uma modelagem de negócio do zero. Lógico que muita coisa do planejamento não aconteceu. É um planejamento, é um plano, mas é um plano de um mês de empresa, né? A gente não conhece os pormenores do modelo de negócio, a gente não conhece uma série de coisas que a gente foi aprendendo ao longo do tempo. Mas uma decisão a gente fez muito sentido e a gente manteve desde então. Eu trabalhei com M&A muito tempo. Então eu trabalhei 4 anos com M&A e antes disso trabalhava no Bradesco. Então conheci muito da área financeira, os investidores, os fundos, estudei muito, li muito sobre isso. Desde livros técnicos sobre valuation, desde fazer 2 pós-graduações na área, né? Uma em finanças corporativas, outra em auditoria e perícia. E lidar com N fundos, né, dentro do M&A e conversando com o pessoal. Uma visão que eu trouxe para o negócio foi que trazer um investidor por dinheiro, por mais que seja muito atrativo, e vou dizer, é muito atrativo na hora que o negócio aperta e encaixa, não fazia sentido, porque o investidor financeiro ele não te agrega no negócio. A partir do momento que o dinheiro se esgota, né, esse investidor ele passa a ser um peso no seu quadro societário, porque ele vai pegar um share teu e ele não vai agregar valor, ele só vai te cobrar. E essa foi uma decisão que a gente tomou. A gente falou assim, cara, a gente só vai aceitar um investimento se for um smart money. O que é um smart money? É um dinheiro estratégico, no sentido de que a gente está comprando mais capital intelectual, né? A gente está recebendo mais um aporte de capital intelectual do que um aporte financeiro propriamente dito. E por quê? Porque esse sim é o sócio que ele agrega ao longo do tempo. Ele agrega em know-how, ele agrega em exposição, porque de repente uma pessoa de relevância, esse sócio ele agrega no que tange a acesso a pessoas, acesso a empresas, acesso a contatos específicos que vão ajudar no negócio. Então a gente tomou a decisão que a gente não ia querer nenhum investidor financeiro, né, um fundo, ou um investimento anjo, ou um seed, que fosse dinheiro por dinheiro, mas a gente gostaria de ter um smart money. E por que essa decisão foi uma decisão que a gente tomou e a gente manteve, né? Foi uma visão que, ao contrário do negócio, do planejamento de receita, canais de venda, conversão, etc., que era um chute para um mês de empresa, isso eu já conhecia, a gente tinha bastante domínio. Então essa decisão a gente tomou e a partir dali a gente tomou isso como regra. E foi muito interessante, porque tão logo a gente montou esse planejamento, começaram a aparecer as primeiras ofertas. O primeiro que veio atrás da gente foi um grande empresário de Curitiba, que apesar de não ser um investidor de startups, né, eu já conheci ele faz um tempo e ele ficou fascinado pelo modelo de negócio, pelo potencial. E assim, eu vou ser bem sincero, a gente no momento zero podia ter pedido um checão e eu tenho certeza que a gente conseguiria. Mas não fazia sentido, vamos acertar a câmera aqui, não fazia sentido só o dinheiro, como eu falei. E depois, tão logo apareceu um fundo de Venture Capital daqui de Curitiba, que o cara ficou muito interessado no nosso modelo de negócio, quis conversar. Nós conversamos com ele, apresentamos o que a gente fazia. É importante a gente se expor e as pessoas conhecerem a gente mais no detalhe. Só que a gente também falou, cara, agradeço, mas não. Em seguida também, ali, estou falando tudo isso no intervalo de uns 3 meses. Apareceu um fundo de investimento anjo aqui em Curitiba, também conversei com uma pessoa que era dessa parte de angels, né? E querem investimento, também não quisemos. Por que eu digo isso? Porque foi uma decisão que a gente tomou lá atrás.
que mudou muito a forma como a gente teria o negócio. Hoje eu estava almoçando com um pessoal muito bacana, amigos nossos, que eles têm uma empresa, um segmento X, não vou citar, para não ser específico, que eles receberam um smart money de mais de R$1 milhão, no modelo de negócio deles, e esse dinheiro em abundância, ele foi um fator de cash burn. Então eles queimaram esse dinheiro sem cuidado, vamos dizer assim. Então, fazendo 2, 3, 4 ações, um capital gigante, eles queimaram o dinheiro e não... o negócio quase quebrou. Na verdade, o negócio quebrou e o sócio meio que deu para os funcionários que quiseram tocar o negócio, esse negócio. E esses funcionários, depois de reassumir o negócio, essa empresa, eles conseguiram fazê-la virar. Mas qual que é a moral da história? Se a gente tivesse aceitado um investimento lá atrás, a gente teria, muito provavelmente, torrado muito dinheiro naquilo que a gente não precisaria. Como a gente sempre foi bootstrap, né? Ou seja, a gente sempre tocou o negócio com dinheiro próprio, ou dinheiro gerado pelo próprio negócio, a gente sempre teve que tomar muito cuidado nas decisões. Por exemplo, um contrato, para que eu vou contratar necessariamente uma agência no começo de uma startup, se esse não é necessariamente um canal de aquisição que vai me trazer cliente já? Muita gente ia gastar 7, 8 mil em manual de marca, em fazer branding. Cara, não precisa. O que você tem que fazer é ir gerando e fazendo com o básico e evoluindo ao longo do tempo. Por exemplo, nem hoje a gente pagou uma agência para fazer a parte de manual de marca. Vocês acompanharam um vídeo que eu mostrei o racional da nossa marca. Pode ser que daqui a um tempo a gente tenha caixa para fazer isso e faça sentido? Pode ser. Hoje não é o caso. Então, o dinheiro você gasta, você não toma tanto, quando você tem um dinheiro em abundância, você não toma tanto cuidado para gastar ele, e você vai acabar gerando esse gasto, né? E depois que você gasta o dinheiro, esse investidor ele não é mais útil, ele está ali ocupando o seu quadro societário, seja 5, 10, 15, 20, sei lá quantos por cento você negociou, né? Você foi diluído para algo que aquele investidor ele não agrega mais nada. Então ele só agregou em um momento, tudo bem, ele colocou dinheiro em risco, tá valendo, é um acordo que as duas partes toparam, faz todo sentido, mas pra gente não faz, porque a gente entende que eu quero um sócio que ele me agregue ao longo de toda a nossa jornada. A gente está construindo um negócio, né? Inclusive eu estou compartilhando em público, porque a gente tem a visão de que esse negócio, ele pode ser um negócio de mais de 300, 400, 500 milhões de reais de valuation, porque a gente está construindo uma solução que tem pilares estratégicos muito bem definidos e que até de negócio é muito sólida. E trazer um sócio nesse negócio é para ser um sócio que vai gerar carteira, vai gerar visibilidade, vai gerar tecnologia ou acesso. Pode ser que tenha alguma outra coisa que eu tenha esquecido, mas os grandes pilares são esses. E eu acho que esse é o grande ponto, né? De repente você que está acompanhando, né? Coloca a tua opinião primeiro. O que você acha sobre isso? Você já recebeu investimento? Você tem um investidor? Qual que é a sua visão sobre isso? Mas eu trago essa mensagem para quem está começando uma startup, que é o meu público, né? Quem está de fato construindo um negócio do zero e criando esse negócio, dinheiro ele acaba. E até é um sinal que se você é um negócio não consegue se sustentar com ele mesmo nos primeiros meses, talvez não seja um negócio que tenha margem o suficiente, ou não seja um negócio que tenha recorrência, ou alguma característica que te permita operar com dinheiro próprio. Então fica essa a minha visão, né, sobre o que eu acho sobre investimento em startups nas fases iniciais. Pode ser muito bem-vindo se for um investimento que agregue um know-how, agregue exposição, que nem eu comentei num dos primeiros vídeos sobre pilares de credibilidade, um sócio que ele vai trazer um pilar de credibilidade. Mas o dinheiro pelo dinheiro é algo muito raso e é algo que de repente pode não agregar de fato no longo prazo, no médio prazo do seu negócio, e aí só vai te diluir. Eu aprendi muito isso, e até fica uma recomendação de livro, lendo o livro do Thales Gomes, né, que é o Nada Easy. É um livro muito bom, foi um dos primeiros de empreendedorismo que eu li, e ele foi muito diluído na Easy Taxi lá atrás. E ele traz esse aprendizado, que ele vendeu a empresa por um bom cheque, né, um bom valuation, mas ele tinha uma fatia do bolo muito pequena. E isso foi algo que sempre me martelou na minha cabeça. Beleza, se de repente, por algum motivo, eu preciso lá na frente fazer uma rodada, eventualmente não consigo pegar capital em banco, ou algo nesse sentido, eu vou ter que ser diluído. Mas se eu já fui diluído lá atrás, eu vou ser diluído 2 vezes. O que eu poderia ter, de repente, 70%, 80%, 90%, ou até, sei lá, 50% de uma companhia numa venda futura,
eu vou acabar tendo 15%, 8%. Então, quanto dinheiro você deixa na mesa de ser diluído desnecessariamente? Agora, um sócio que é Smart Money, eu acho que faz todo sentido. Por quê? Porque é uma visão de que eu prefiro ter 5% de algo gigante do que 0% do que 100% de algo pequeno. Então, um Smart Money, né, ele vai agregar crescimento no negócio. Ele não vai colocar dinheiro, somente dinheiro. Então, imagina comigo, né, eu tenho sozinho, imagino que o nosso negócio vai chegar a 300 milhões. Se eu cedo uma participação para um Smart Money, é porque eu tenho convicção de que eu não vou chegar sozinho em X tempo a 300 milhões. Eu vou chegar com esse investidor, por exemplo, em conjunto a 600 milhões, 800 milhões. Então, eu cedi uma participação, mas eu aumentei o meu equity relativo à minha participação, porque minha empresa vai sair valendo mais. Então, é muito nessa visão. O dinheiro ele acaba e não vai te trazer necessariamente crescimento, porque você vai gastar desnecessariamente, vai se diluir muitas vezes desnecessariamente. Agora, quando você tem sócios que agregam know-how, conhecimento, carteira, como eu já citei, faz sentido. Então, esse é o meu insight para o vídeo de hoje, né? Por que a gente negou o investimento muitas vezes ao longo desse ano e a gente continua negando, né? Vai continuar negando se aparecerem ofertas de capital, porque a gente não quer capital. Capital a gente gera com o nosso próprio modelo de negócio. O que a gente quer, de fato, se for trazer alguém para a sociedade, trazer capital intelectual, acessos e tudo mais que algum sócio de relevância vai trazer. O que você achou dessa dica? Achou legal? Não? Comenta aí o que você achou do vídeo. Não esquece de compartilhar aí com, de repente, algum amigo ou conhecido, familiar, primo, cachorro, que de repente está montando um negócio aí e esse vídeo pode ser relevante. Valeu, até o próximo vídeo.